Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Provérbios, no capítulo 9. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 9. Eu quero ler 4 textos com vocês, 3 no livro de Provérbios e 1 em Eclesiastes, porque o tema da minha palavra nessa noite, ele é muito importante para mim e para a sua vida, ele é muito importante e é sério. Eu quero falar sobre o temor do Senhor. Provérbios capítulo 9, verso 10. A palavra de Deus, aqui em Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Agora, capítulo 14 de Provérbios, verso 27. Provérbios 14, 27. Diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Provérbios 16, verso 6. Provérbios 16, verso 6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. E agora Eclesiastes, nós vamos abrir Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículos de número 13 e 14. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: de tudo o que se tem ouvido, a suma ou o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. Vamos orar ainda sentados? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos nesse momento te agradecer, porque a nós o Senhor reservou esse privilégio de podermos estar aqui na tua casa nesse dia tão maravilhoso, de podermos, ó Deus, experimentar essa comunhão uns com os outros, mas sobretudo a comunhão com o Senhor e com teu Espírito Santo e com o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós te agradecemos por esse momento. Agora te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa trazer até nós, de uma maneira tão particular, a tua palavra, de modo que os nossos corações possam ser nesta hora também uma terra boa, aonde a tua palavra vai encontrar condições para gerar frutos que glorifiquem o teu nome. Nós oramos, ó Deus, abençoando o coração, a vida de cada pessoa que aqui está, e repreendemos toda a ação do diabo contra, no sentido de tentar impedir ou mesmo roubar esta palavra ministrada ao coração daqueles que aqui estão ouvindo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. O temor do Senhor. Irmãos, o livro de Provérbios, ele trata desse assunto de maneira muito ampla. Quando você começa a ler o livro de Provérbios, você percebe que nós poderíamos dizer, numa só palavra, ou numa frase, melhor dizendo, numa frase, nós poderíamos dizer do que se trata o livro de Provérbios. Ele trata sobre muitos assuntos, mas ele trata sobre o temor do Senhor. Então, o temor de Deus é algo que a sociedade contemporânea dos nossos dias perdeu. A irreverência e a falta de respeito a Deus, hoje ela é uma marca da nossa geração, das pessoas que estão vivendo nessa sociedade que os estudiosos chamam de pós-moderna. Nós perdemos a admiração, a consideração por Deus, mas você precisa saber que nem sempre foi assim. Não foi desse modo que as coisas sempre aconteceram
aconteceram. O temor do Senhor sempre esteve presente, por exemplo, no coração da igreja primitiva, quando ela começa a sua caminhada. Quando você abre a sua Bíblia, lá no capítulo 2 de Atos, e você começa a ler a palavra do Senhor, você vai encontrar no verso 43 do capítulo 2 de Atos, uma expressão que resume como era a vida dos crentes daquela época, das pessoas que acreditavam ou criam em Deus e em Jesus. E Atos 2,43 diz assim, diz que em cada coração havia temor. O povo que estava servindo a Deus, as pessoas que se aproximavam de Deus e de Cristo, elas tinham temor no seu coração. A igreja primitiva, diz o texto bíblico lá de Atos 2, que crescia e era edificada, porque ela caminhava no temor do Senhor e também na consolação do Espírito Santo. A palavra temor, ela significa um sentimento de profundo respeito e obediência, de reverência a Deus. Temor ao Senhor, querido, é aquilo que faz a diferença entre um justo e um ímpio. Temor do Senhor é aquilo que separa os homens daquelas pessoas que andam longe de Deus, é aquilo que separa aqueles que caminham com Cristo e os que não caminham com Cristo. Quem caminha com Jesus tem temor do Senhor, quem não caminha com Cristo não tem temor de Deus e nem se importa com os mandamentos, os decretos ou a palavra de Cristo. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor, segundo a palavra das Escrituras Sagradas, é demonstrar a Deus a minha e a sua reverência, é demonstrar a Deus a minha e a sua consideração. O temor do Senhor é o resumo de todo o livro de Provérbios. Aqui inclusive, Provérbios diz que está o princípio da sabedoria. É sábio o homem e a mulher que tem respeito, consideração, temor do Senhor no seu coração. O homem e a mulher que anda debaixo do temor do Senhor é chamado na Bíblia de pessoa sábia. O temor ao Senhor é o grande freio moral, diz as Escrituras Sagradas, que nos protege das propostas sedutoras do enriquecimento ilícito e também das aventuras sexuais que as pessoas estão aí todos os dias jogando no ventilador das mídias sociais e jogando também nos meios de comunicação televisivos. O temor ao Senhor, ele nos afasta dos caminhos escorregadios. O temor do Senhor nos desvia de companhias erradas. Temer a Deus nos faz colocar os pés na estrada da santidade. Quando nós tememos a Deus, os nossos dias são prolongados na terra e nós somos poupados de muitas aflições. Mas a pergunta que fica é: o que é temer a Deus de forma prática? O que é isso? Como é que isso se torna algo palpável na sua e na minha vida? É sobre isso que eu quero pensar com você. Veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que temer ao Senhor é andar no presente. Escute isso, sabendo que um dia daremos conta da nossa vida ao Senhor. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é você andar consciente no presente, de que haverá um dia em que acontecerá um acerto de contas entre você e Cristo. Onde é que está? No texto que lemos de Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim: olha, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem e toda mulher, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Preste atenção, todos nós, diz aqui a palavra de Deus,
Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e nós daremos contas da nossa vida ao Senhor. Ai daquelas pessoas que estão vivendo aí distraídas, cuidando apenas do corpo e cuidando absolutamente nada da sua alma e da sua relação com Deus, porque eles terão um dia de comparecer diante do tribunal de Cristo. E vão comparecer de que forma? Vão comparecer de mãos vazias, sem vestes limpas e, na linguagem dos crentes, sem azeite nas suas lâmpadas. Ai daquelas pessoas que comparecerem assim diante de Deus, porque elas ficarão de fora da vida eterna. Elas serão lançadas, diz as Escrituras, no lago de fogo, aonde não há sequer uma gota de refrigério e nem uma palavra de consolo. Aqueles que escaparam da justiça dos homens, os políticos espertalhões espalhados pelo Brasil afora e também pelas outras nações do mundo, que escaparam da justiça dos homens. Eu tenho uma notícia para eles e para você e para mim: nenhum de nós escaparemos do tribunal de Cristo. Naquele tribunal, as pessoas que viveram sem temer a Deus terão testemunhas que se levantarão contra elas. E quem vai depor contra você naquele dia? Preste atenção nisso. Por isso que você precisa andar na sua vida no dia a dia com temor a Deus, com cuidado, sabendo onde você coloca o pé, em que direção você estende a sua mão, o que os seus olhos estão enxergando, o que os seus lábios estão dizendo, porque naquele dia do tribunal de Cristo, você precisa entender que haverá situações que se levantarão contra a sua vida. E quem vai se levantar contra você? Deixa eu te dizer, suas palavras te condenarão, as suas obras, elas te condenarão. É nesse tempo presente que você precisa andar no temor de Deus, com discernimento, com cuidado. Agora é a hora de você se preparar para quando chegar aquele momento, quando nós teremos que estar diante do tribunal de Cristo. Agora é o tempo oportuno de você correr para os pés de Jesus e de consertar as coisas que porventura você possa estar fazendo de maneira equivocada, que porventura você possa estar realizando na sua vida, mas que vai na contramão da vontade de Deus. Agora é o tempo de você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los. Hoje é o dia de você acertar as coisas e de ter temor de Deus. Porque as pessoas hoje, elas estão vivendo como se elas nunca fossem prestar contas do que fazem a ninguém. Hoje os filhos não querem prestar conta aos pais. No trabalho, as pessoas não gostam de prestar responsabilidade ao gerente ou ao diretor do setor. No que diz respeito a Deus, então, as pessoas estão vivendo como se nunca fossem prestar conta de nada do que fazem durante o tempo presente, durante as suas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que o temor do Senhor, quando ele verdadeiramente está presente no meu e no seu coração, nós vivemos com cuidado, porque sabemos que um dia vamos prestar contas no tribunal de Cristo. Um dia daremos contas da nossa vida a Deus. Temer a Deus é andar no presente, sabendo que um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e naquele dia não haverá advogado para te dar habeas corpus. Naquele dia você não terá como escapulir. Naquele dia não há como você postergar, adiar o julgamento. A sua causa não tem para onde se escapulir. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver debaixo do temor do Senhor, sabendo que um dia vamos prestar contas a Deus. Cuidado com o que você faz, porque parece que as pessoas estão acreditando hoje que elas podem levar a vida do jeito que elas querem, fazer aquilo que lhes agrada, com toda a liberdade, sem limites para as suas liberdades, e elas estão vivendo na contramão do temor a Deus. Temer a Deus é você saber que um dia você e eu estaremos diante do tribunal de Cristo, e naquele dia, quem vai se levantar para te condenar? Suas palavras e suas obras. E a Bíblia diz, quer as boas, quer as más, e todas aquelas que estavam escondidas serão colocadas na luz. E a Bíblia diz aqui em Eclesiastes, porque Deus há de trazer a juízo
todas as obras, até as que estão escondidas. Então, querido, viva debaixo do temor do Senhor. Não queira viver longe da cobertura da palavra de Cristo. Desvie-se do mal, fuja daquilo que compromete o seu relacionamento com Deus. Você não está aqui para jogar para mim, você não está aqui para fazer festa para essa igreja. Você tem que viver sabendo que um dia estaremos diante do tribunal de Cristo e vamos prestar conta da nossa vida. Isso é temor a Deus, viver com cuidado, medindo os nossos passos, considerando as nossas palavras e cuidando dos nossos olhos e na direção que as nossas mãos são estendidas. Em segundo lugar, temer a Deus, diz aqui esse texto que nós lemos, é viver com discernimento diante das oportunidades e riscos da vida. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz aí: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Preste atenção, a vida que Deus deu a você e a mim, ela é cheia de oportunidades. Há portas abertas diariamente diante de mim e de você, e nós precisamos entrar por aquelas portas que Deus abre, e não podemos fechar aquelas portas, ou melhor dizendo, não podemos forçar aquelas portas que Deus fecha diante da gente. Aquele que teme a Deus é prudente, evita o mal, foge do pecado e não se envolve com o que é errado. Haverá momentos, e você precisa entender disso na sua vida, haverá momentos em que você vai estar longe dos seus pais, haverá momento em que você vai estar longe da sua mãe, longe da sua mulher, longe do seu marido, haverá momento na sua vida em que você vai estar longe da sua esposa, longe dos seus amigos, longe da sua pátria. E nessas horas de solidão e de isolamento, a tentação baterá na porta do seu coração com força e com sedução. E diante dessas oportunidades que a vida coloca diante de nós, o único freio moral que para você e a mim é o temor do Senhor. O temor do Senhor, querido, ele é aquela sirene que desperta a minha e a sua consciência. Foi o temor ao Senhor que impediu José do Egito de deitar-se com a mulher de Potifar. Foi o temor ao Senhor que impediu Neemias de ser um governador corrupto lá em Jerusalém. O temor do Senhor, diz a palavra de Cristo, ele nos livra de lugares perigosos, nos livra de atitudes suspeitas. O temor do Senhor, diz as Escrituras Sagradas, nos livra até de pessoas sedutoras, porque quando nós temos o temor do Senhor, nós evitamos as más companhias, nós evitamos aquelas pessoas que nós sabemos vão trazer prejuízo para o nosso relacionamento com Deus e com Cristo. O temor do Senhor, ele prolonga os nossos dias de vida. Temer a Deus é viver com discernimento diante das oportunidades que a vida coloca diante de você. Quantas pessoas, com as suas práticas e atitudes, demonstram total falta de temor a Deus quando surge uma oportunidade que não é lícita, que não é boa, e a pessoa então entra por esse caminho, a pessoa então coloca os pés nesse lugar que vai trazer danos e prejuízos enormes para a sua história. Temer a Deus, diz aqui as Escrituras Sagradas, é viver com discernimento diante das oportunidades e riscos que a vida coloca para você. Em terceiro lugar, temer a Deus, diz aqui o texto que lemos em Provérbios, é viver em santidade num mundo de impiedade. Provérbios 14, 27 diz assim, que lemos antes no início do culto, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Preste atenção, é o temor ao Senhor que leva você e a mim
que leva qualquer homem e mulher a buscar uma vida de retidão, de santidade e de integridade. Quando você abre o livro de Jó no primeiro capítulo e você começa a ler a história dele, a Bíblia nos revela algo extraordinário. A Bíblia diz que o diabo havia feito um turismo internacional, que ele havia acabado de percorrer a terra toda e se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta para ele: de onde você está vindo? Ele falou assim: acabei de fazer um turismo internacional, peguei um avião supersônico aí, e rapidinho aí, em 2 minutinhos, vi a terra toda. E Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Ele falou assim: eu dei uma reparadazinha naquele camarada lá. Aí Deus fala: você viu? Homem íntegro. É Deus falando, não sou eu, é Deus falando de Jó. Você já imaginou Deus falando de mim, de você? Sim, é homem íntegro, reto, que se desvia do mal, um homem que santificava a sua vida. E ele santificava a sua vida, querido, porque ele tinha temor de Deus. Mas ele não só santificava a sua vida, a Bíblia diz que ele tinha tanto temor de pecar contra Deus, de errar contra Deus, que não apenas santificava a sua vida, mas ele levantava de madrugada, ele orava pelos seus filhos, ele sacrificava pelos seus filhos, e ele dizia assim: pode ser que algum dos meus 10 filhos tenha feito alguma bobagem contra Deus, pode ser que nesse dia, algum dos meus 10 filhos, que ele tinha 10 filhos, algum dos meus 10 filhos tenha dito algo que não deveria e entristeceu o coração do Senhor. E ele santificava os seus filhos e santificava a sua vida, porque ele tinha temor de Deus. Quando uma pessoa não tem temor de Deus, ela não está preocupada em santificar a sua vida, ela vai levando a vida do jeito que dá para levar, ela não está preocupada com retidão, ela não está preocupada com pureza, ela não está preocupada com integridade. Sabe, quando uma pessoa vive misturada, envolvida na impureza, é porque ela perdeu o temor de Deus. É só você olhar essa sociedade, quanta impureza, quanta coisa inconveniente que desperta a ira de Deus. A sociedade é mentirosa, o povo é mentiroso, eles estão olhando para Deus e dizem assim: Deus é amor. Eu vou te dizer uma coisa: Deus está irado contra essa sociedade, contra este mundo, contra esta igreja. Quando nós não santificamos a nossa vida, quando nós não tememos, porque o temor do Senhor me faz viver diante dele e dos homens com respeito, integridade, e me desviando do mal, abandonando aquilo que não lhe agrada, me submetendo à sua palavra. Mas hoje o que nós observamos um povo religioso, um povo que vem na igreja, que escuta a pregação, mas que não muda de vida, que não deixa o Espírito Santo transformar seu coração, sua mente, e eles entram e saem da igreja e continuam pecando. Se são prostitutos, são solteiros, continuam se prostituindo. Se são casados, continuam traindo muitas vezes as suas mulheres. Se são desonestos, eles continuam vindo na igreja, mas sendo corruptos no dia a dia. Deus está irado. Deus não está derramando de paixões por você, não. A ira de Deus vai destruir este mundo, e o apóstolo Pedro diz que esse mundo será destruído pelo fogo eterno. Sabe por quê? Porque Deus está irado. Os homens e mulheres perderam o temor por Ele, os homens e mulheres perderam a consideração. Ninguém quer mais se santificar. Hoje a maioria dos crentes, por exemplo, não vivem o que pregam, e pregam aquilo que não praticam. Quem teme a Deus, querido, não segue o caminho da maioria. Quando uma pessoa que é crente ou que se diz crente, e ela não santifica a sua vida, ela murcha, ela seca. Quando uma pessoa que se faz amiga do mundo, e que se associa à prática dessa sociedade, a Bíblia diz que essa pessoa se torna inimiga de Deus. Quem teme a Deus não faz amizade nem parceria com o mundo. Às vezes eu fico reparando esse negócio, viu, irmãos? Talvez te incomode isso aqui, e aqueles que estão assistindo talvez depois na internet fica meio incomodado, mas eu vou dizer, às vezes eu fico reparando que a pessoa usa paletó, gravata, camisa bem abotoada, né? Até o último botão, apertando o pescoço, querendo com isso demonstrar com isso um tipo de santidade. Você já viu esse tipo de gente?
que gosta de andar com a camisa de manga comprida e apertada até o último carro, querem demonstrar com isso santidade, mas a pessoa não veste o coração, não veste a alma, os pensamentos, os olhos com a santidade do Senhor. Do que adianta você cuidar dessas coisas se não há santidade no seu coração, se não há santidade na sua vida no dia a dia? O temor do Senhor, diz aqui esse texto, nos leva a ter uma vida de santidade num mundo de impiedade. E a Bíblia diz: o temor do Senhor é fonte de vida. E por que o temor do Senhor é fonte de vida? Porque quando você e eu nos desviamos do mal, nos santificamos, buscamos diante de Deus um entendimento da nossa vida e abandonamos aquelas práticas abomináveis aos olhos de Deus, nós estamos caminhando na direção da vida eterna em Cristo Jesus. Mas à medida que você vive do jeito que você quer viver, na medida em que você caminha do modo que você quer caminhar, contrariando os preceitos da palavra de Deus, você caminha para a condenação eterna. Temer a Deus é viver em santidade num mundo que está tomado pela impiedade. Como é que você tem vivido? Como é que você tem vivido? Em quarto lugar, a Bíblia diz que é o temor de Deus que nos aparta do mal. Está escrito aqui no texto que lemos no início do culto, Provérbios 16, 6. No final do verso 6 de Provérbios 16 diz assim: e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade na sua vida? E pelo temor do Senhor, os homens evitam o que é mal? O crime nunca esteve tão alto como está agora. Isso já é um indicador para a sociedade de que as pessoas não estão nem aí para temer a Deus, porque os ladrões, Juninho, estão achando que vão ter sucesso, e eles não temem a Deus, não temem a lei, nem as autoridades, e acham que vão praticar o crime e escapulir numa boa. Hoje eu li uma matéria que logo no início do dia, 25 bandidos no sul de Minas foram mortos pela polícia tática, porque eles eram perigosíssimo. Uma quadrilha que assaltava bancos, estavam armados com fuzis, com armas modernas. 25 foram mortos. Eu tenho certeza que eles não foram só mortos na troca de tiro, não, foram executados. Mas quem entra na vida de crime tem que saber que o negócio vai pesar para o lado deles. Por que esse povo está assim? Roubando, assaltando. E tem aqueles que a gente nem consegue prender, que está lá no Congresso, que a gente nem consegue botar na cadeia, os de colarinho branco, que roubam o seu e o meu dinheiro dos impostos que pagamos. Você acha que esse pessoal tem temor de Deus? Porque a Bíblia diz aqui, é pelo temor do Senhor que os homens evitam o mal. O que eu tenho percebido é que ninguém mais está evitando o mal, porque as pessoas perderam o temor de Deus. Os nossos meninos crescem dentro da igreja, escute isso, e nós ensinamos eles desde o berçário a temer a Deus, a confiar em Cristo, e quando eles chegam na adolescência, eles já vão para a cama transar numa boa, como se Deus não tivesse nem aí para eles. Os homens e mulheres que se convertem na igreja de Cristo, nós ensinamos que devemos ter um comportamento adequado, uma vida decente, íntegra, porque estamos vivendo debaixo dos olhos do Senhor. Mas o que é que acontece na prática, na vida de muitos homens e mulheres? Eles traem um ao outro. O que é isso? Falta de temor a Deus. Essa semana estourou um escândalo na nossa cidade, todo mundo já está sabendo, de um pastor de uma igreja famosa aqui na cidade, que foi pego em adultério. Todo mundo, você e eu, temos que temer a Deus, irmãos. A Bíblia diz, pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Mas hoje eu reparo que ninguém mais está evitando o mal, nem pastor, nem ovelha, nem ninguém.
o temor do Senhor que nos aparta do mal. Nada mais para o ser humano, meu querido, na sua inclinação para a maldade. É o temor ao Senhor que nos mantém fiéis aos princípios da palavra de Cristo. Ninguém para de adulterar por causa da esposa, ninguém para de mentir por causa da verdade, ninguém para de roubar por causa dos filhos. Só o temor do Senhor nos aparta da maldade. Só o temor ao Senhor, querido, ele é capaz de parar uma pessoa na inclinação para aquilo que é mal. É o temor ao Senhor, diz as Escrituras Sagradas, que nos faz os nossos pés andar na estrada da retidão, da santidade e da pureza. É só o temor do Senhor que nos faz também desviar os pés do caminho largo, das liberdades sem limites, dos prazeres sem santidade, das alegrias que não estão envolvidas na pureza. O caminho de um homem ou de uma mulher que não teme a Deus, querido, ele é escorregadio. Nos revela a Escritura Sagrada. A vida dessa pessoa que não teme a Deus, o caminho dela é muito escorregadio. Sabe por quê? Porque a sua vida, a sua família, o seu negócio, o prestígio social que essa pessoa adquiriu ao longo da vida, estão construídas sobre bases frágeis, perigosas e escorregadias, porque os seus pés estão sempre sobre o lodo, e quem anda sobre o lodo cai. A Bíblia diz: e pelo temor do Senhor, os homens, as mulheres, todo mundo evitam o mal. Mas hoje eu percebo que as pessoas não estão mais evitando o que é mal. As pessoas hoje, elas estão acreditando que de alguma forma elas vão conseguir escapulir das mãos do Senhor. Essa é uma mentira que Satanás tem divulgado na sociedade. Deus não existe. Outra mentira: aqui se faz, aqui se paga. Não. Aqui se faz e tem muita gente não pagando, mas vão pagar um dia no tribunal de Cristo. A outra crença mentirosa, por isso as pessoas não estão mais evitando o mal. A outra crença mentirosa é: morreu, acabou. Morreu, acabou. Até parece que nós somos um videogame que acabou a pilha e morreu, não acabou não, irmãos. Morreu, começou a vida eterna mais intensamente, ou para o céu ou para o inferno. Porque nada é mais apavorante do que escorregar na estrada da vida para o desfiladeiro da morte, querido, sem saber que fim vai levar a sua alma. E tem muita gente, porque não tem temor de Deus, está escorregando para o desfiladeiro da morte, sem saber que destino vai ter a sua alma na eternidade. E este vai ser o fim de muitos homens e mulheres que não se desviaram do mal, que não temem a Deus. Quando eles escorregarem para o desfiladeiro da morte, eles se encontrarão no inferno. Porque eles nunca se desviaram do mal. Os pecadores, entenda isso no seu coração. Os pecadores, eles podem parecer felizes agora, mas eles caminham para a morte eterna. Agora eles estão nas baladas, eles estão curtindo a vida adoidado, eles são descolados, eles estão cheios de alegria aí fora, não é verdade? Eles podem rir agora, mas a Bíblia nos diz que eles chorarão amargamente na eternidade, sem nenhuma gota de consolo. Eles podem agora estufar o peito e contar a vantagem das noitadas que tiveram, das aventuras e dos prazeres que desfrutaram nessa vida, mas eles serão, diz as Escrituras Sagradas, quebrados repentinamente, sem que haja cura, e enfrentarão o sofrimento eterno e não terão consolo. Sabe por quê? Porque nunca temeram a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, nós evitamos o que é mal. A Bíblia diz: e pelo temor do Senhor, os homens evitam o que é mal.
Eu não tenho percebido que é assim mais. Eu vejo as pessoas com muita coragem no peito para fazer o que é mal, e não estão mais se desviando do mal, porque no fundo elas acreditam que vão escapulir, e não vão. Não há como escapulir da mão do Senhor, do juízo de Deus. Hoje, querido, no presente, para aquele que teme ao Senhor e se desvia do mal, a graça de Deus a favor do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio. E no futuro, para aquele que anda no temor do Senhor e se desvia do mal, e no futuro haverá glória de Deus para você, haverá vida eterna em Cristo Jesus. Temer a Deus é se desviar do mal. Pense um pouco na sua vida. Como é que está isso aí? Você tem temor de Deus mesmo? Você tem se desviado do mal? Chegando na sua casa, hoje ou amanhã, dá uma lidinha lá no primeiro capítulo de Jó, quando Deus fala sobre ele. Fala assim: Senhor, me ajuda a ser parecido, semelhante a Jó. Não precisa ser igual não, irmão, mas só de ser parecido, de ser semelhante, já vai te ajudar imensamente. Imensamente. Eu estava lendo a minha Bíblia essa semana, fazendo a minha devocional em casa, e a gente lê tanto a Bíblia, eu já li tantas vezes, mas sempre eu sou surpreendido. E lendo o livro de Ezequiel, estou lendo o livro de Ezequiel de novo, e eu encontrei lá uma declaração de Deus, Deus irado com Israel, e Deus dizia assim: ainda que nessa geração estivessem Noé, Daniel e Jó, eu destruiria toda essa nação e só pouparia os 3, porque o povo faz o que é mal diante dos meus olhos. Irmãos, temer a Deus é se desviar do mal. Eu não sei, e eu quero terminar dizendo isso para você, eu não sei com que cara o mal está se apresentando para você. O mal tem várias faces. O mal pode aparecer para algumas pessoas como uma oportunidade de levar uma grana fácil de maneira corrupta. Isso é mal. O mal para outras pessoas pode aparecer na cara de um homem bonitão, malhadão, sarado, que te impressiona os olhos, que dá aquela jogada de charme para o seu lado, para levar você a trair o seu marido no casamento. O mal, ele pode também vir de maneira muito sutil. Pode ser aquela série de televisão que você gosta tanto. No fundo você sabe que Deus não veria aquele troço, mas você vê. E devagarinho o mal vai penetrando em você, e ele vai trincando, rachando, separando você de Deus. Você tem tempo para ver essa série 50 minutos todos os dias, uma vez por semana, mas você não separa meia hora para ler a sua Bíblia e orar. O mal tem várias faces. Ele pode vir nesse joguinho de videogame aí, de celular, que você joga em grupo. Você não vê nenhuma maldade naquilo, mas eu fico impressionado.
Você só vê joguinho de matar os outros. Pá, 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 sangue para lá. Nossa, esse é bom porque tem muito sangue. Sangue para todo lado. Isso vai, o mal, ele vai entrando e vai tornando você insensível. Aí você vê alguém morrer do seu lado, você já não sente mais nada. Você já está jogando videogame, matando todo mundo, está esparrando sangue para todo lado no videogame, você vê sangue ali. O mal vai entrando e ele tem várias faces. A Bíblia diz: e pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Vamos ficar de pé e vamos orar. Será que você tem se desviado do mal? Na verdade, a minha pergunta é: você tem de fato temor de Deus? Você tem andado no temor de Deus de fato? Faça uma avaliação da sua vida, porque um dia eu, você, todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Naquele dia não será o Ênia que vai levantar para falar assim: ó, o pastor Robert fez isso. Não, naquele dia serão as minhas palavras. Os anjos abrirão os livros e as minhas palavras e as minhas atitudes, obras e ações, elas vão depor contra mim. Para escapulir, para ter livramento, eu preciso ser lavado no sangue de Cordeiro. Eu preciso de mudança na minha mente, na minha língua, no meu coração. Eu preciso de ser purificado a cada dia e preciso viver no temor do Senhor. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. E eu quero que você pense um pouquinho aí na sua vida. Você tem temido a Deus de verdade? De verdade? Com sinceridade? Se você não tem temor de Deus como deveria ter, apesar de estar num ambiente religioso, muda de vida. Deixa o Espírito Santo te transformar, criatura. Deixa. Deus está falando com você aqui nessa noite através da minha vida. Às vezes você foi criado na igreja, está aqui há muito tempo e está vivendo sem temor de Cristo. O que é isso, criatura? Muda de vida. Pai, nós queremos nessa noite, mais uma vez, ó Deus, apresentar ao Senhor a nossa vida, nosso coração, esta igreja, e viemos te pedir, ó Deus, tem misericórdia de nós, porque ainda entre nós existem pessoas que estão vivendo sem temor do Senhor. Perdoa o nosso pecado, ó Deus. Espírito Santo, traz para os nossos corações esse senso de consideração, de respeito para com o Senhor e a sua palavra, para que cada rapaz e moça, jovem, adolescente, homem maduro, mulher madura, para que todos nós possamos viver com discernimento e no temor do Senhor. Nos ajude, antes que nós possamos escorregar para o desfiladeiro da morte, aonde não haverá tempo de mais nada, nem de mudança alguma. Mas hoje o Senhor nos deu o privilégio da vida, o Senhor nos deu o privilégio da noite na tua casa, e nós ainda temos tempo de reconsiderar e de rever as coisas. Então ajuda o meu irmão, minha irmã, ajuda cada um de nós que estamos aqui, ó Deus, e nós te pedimos, Espírito Santo, transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra.
para que as pessoas possam nos observar e, ao ver o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas possam glorificar a Deus pelo nosso testemunho, pela nossa conduta. Nós oramos pedindo ao Senhor que possa perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, e que o Senhor possa trazer para os nossos corações temor ao Senhor. No nome de Jesus é que oramos. Amém.